A partir de agora, Extensão em Ação. Conheça os programas, projetos e as ações da Pró-Reitoria de Extensão e dos campi do IFMG. Oportunidades, entrevista, informação e um bate-papo para lá de bom. Olá, amantes da extensão no IFMG. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao episódio número 25 do programa Extensão em Ação. Toda semana nós conversamos com alguém especial para a extensão, autores de cursos, coordenadores de projetos, gestores, enfim, gente que leva o IFMG cada vez mais perto de você. E hoje temos conosco o professor Gustavo Pereira Pessoa, lá do IFMG Campus Ibirité. O Gustavo veio para compartilhar aí um pouquinho conosco do curso que ele criou na plataforma Mais IFMG, chamado Educação Ambiental para Professores, Conceitos Básicos. Então, se segura aí, porque a Extensão em Ação vai começar. O meu amigo Gustavo Pessoa, que é natural de Belo Horizonte, é graduado em Ciências Biológicas pela PUC Minas, é especialista em Educação Ambiental, mestre em Gestão Social, Educação e Desenvolvimento Local pela UNA e é doutor em Educação pela PUC Minas. Além de professor lá no IFMG Campus Ibirité, o Gustavo é também professor lá do mestrado em Educação Profissional e Tecnológica de Ouro Branco, onde eu tenho a honra aí de conviver e de trabalhar junto com ele. Ô Gustavo, e aí, como é que você tá? Tudo beleza? Tudo ótimo, Nilton. Estamos aí para conversar um pouquinho sobre esse curso. Vamos falar um bocado de coisas legais aí a respeito de educação ambiental, educação em geral. Vamos prosear bastante. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui à Rádio Mais IFMG e ao programa Extensão em Ação. Gustavo, tem uma coisa que a gente adora fazer aqui, né, na Rádio Mais IFMG, que é aproveitar da oportunidade para conhecer pessoas e para conhecer histórias de vida. Obviamente, eu não posso perder a chance, né, da sua presença aqui para compartilhar com todo mundo, com toda a comunidade que nos ouve, um pouquinho da sua história. Então, eu queria pedir para você contar para a gente aí como é que foi essa infância em Belo Horizonte, anos mais tarde, como é que foi essa escolha, né, pela biologia? Foi aquele amor à primeira vista que a biologia sempre causa na gente lá no ensino médio, ou tem alguma história curiosa a esse respeito? Enfim, faz um resumão para a gente aí desse percurso todo seu, até chegar aqui no IFMG como professor. Então, vamos lá. Então, Nilton, você perguntou a partir da infância. Eu, como você já citou, né, eu sou natural de Belo Horizonte mesmo, aqui da região do Barreiro, e eram outros tempos, né, onde a gente podia brincar na rua, enfim, tinha áreas verdes que a gente poderia explorar, e eu creio que a minha história com a biologia, ela começa, sem que eu soubesse, né, onde que isso ia parar, nesse tipo de oportunidade, né. Quando jovem, quando criança, eu sempre gostei desses passeios assim, em trilhas de bicicleta, para contemplar aí espaços aí de natureza sem intervenção humana. E meu pai é um cara assim que veio do interior, então na minha casa sempre foi meio que uma floresta. E misturado a isso, cara, eu sou filho de uma enfermeira, onde em casa a gente sempre teve muitos livros, né, de anatomia, fisiologia, patologia, e aquilo ali sempre me chamou muita atenção. Logicamente, eu ficava mais impressionado com as figuras, às vezes tentando entender o que seria aquilo. E essas experiências todas, elas foram me despertando uma curiosidade muito grande sobre esse mundo das ciências, né? Eu fui levando isso ao longo aí da minha trajetória escolar. E quando cheguei no ensino médio, para minha surpresa, né, minha professora de biologia me pediu para assessorá-la em aulas. E aí que eu acho que eu uni as duas coisas que hoje eu faço, né, majoritariamente no IFMG, que é trabalhar com as ciências biológicas e trabalhar com o ensino, né.
Então eu considero que foi a minha primeira experiência docente, foi ser monitor dessa professora, e gostei demais, e o feedback que eu recebia dos colegas também foi muito positivo. E quando cheguei no terceiro ano, né, aquele momento de escolhas e coisa e tal, fiquei ali balançado entre a química e a biologia, mas assim, sempre nesse campo ali das ciências da natureza. Acabei optando pela biologia, acho que muito em função dessa trajetória toda e até chegar lá, né? E aí eu sempre já entrei na graduação querendo ser professor, cara, que é uma coisa que não é tão comum, pelo menos na época não era tão comum nas ciências biológicas. As pessoas procuravam esse curso querendo ser pesquisadores, né? E eu queria ser professor porque eu gostava demais de ir para a escola. Eu fiquei fazendo aquela reflexão, né? Puxa vida, terminou o terceiro ano, vou sair da escola. Aí, sabe aquele plano perfeito? Falei assim, como que eu vou ficar aqui dentro? Sendo professor, né? E aí, essa aqui é a minha trajetória enquanto professor, né? Aí, terminada a graduação, me tornei docente da rede estadual, né, de Minas Gerais, e da rede municipal de Ibirité, né? Olha que legal. Depois fui professor da rede municipal de Contagem, até ingressar no IFMG no ano de 2010, né? Lá no Campus Congonhas, que é um lugar que eu tenho um carinho enorme. Fiz grandes amizades, tive grandes experiências. E em 2019 vim de remoção para Ibirité, né? Quase que podemos considerar uma volta para casa, né? Então é mais ou menos aí o resumo dessa história. Então a escola nunca saiu de você e você nunca saiu da escola. Né? Exato, cara. Tanto é verdade, né, que essa também é uma das razões pelas quais você está aqui nos visitando, que é para falar desse curso que você criou aí, né, gratuito, na plataforma Mais IFMG. Então eu queria que você nos contasse um pouquinho, eu li o seu livro, queria que você nos contasse um pouquinho do livro e do curso que tem o nome, repetindo aqui, Educação Ambiental para Professores, Conceitos Básicos. Eu vi que lá no começo do livro você já faz uma contextualização muito bacana, né? Você lembra, inclusive, que nem sempre a relação do homem com a natureza ela foi tão conflituosa, né? Mas que isso começou a ser percebido, né, de forma mais contundente, talvez, depois de alguns acontecimentos, como a Revolução Industrial, os grandes conflitos, né, que a gente vivenciou aí no século XX. Aliás, lá vamos nós de novo aí, né, enfrentando esse tipo de problema, mas enfim, tratando do livro, então você começa fazendo aí uma breve viagem histórica, que é muito bacana, e tem um dado momento lá, que você lançou uma frase que para mim, pelo menos, foi muito marcante, né, quando eu cheguei naquele ponto ali, eu até dei uma paradinha na leitura para refletir, que é quando você diz que a educação ambiental, ela não pode ser só uma disciplina escolar, né? Isso quando ela existe, de fato, ela é trabalhada, né? Mas sim, ela deve ser uma filosofia de ensino, né, que permeia tudo aquilo ali que se faz e que se debate na escola. Porque, de uma maneira ou de outra, a gente está o tempo todo aí envolvido com esse ambiente ao nosso redor. Eu achei essa concepção fantástica. Então, eu queria pedir para que você fizesse aí, né, um resumo também dessa primeira parte do seu livro, né, e esclarecendo o que é, então, educação ambiental e, na sua visão, como que ela tem sido tratada, principalmente na educação básica no nosso país. Excelente. Assim, da onde que veio essa minha relação com a educação ambiental? Como que eu fui chegar nessa temática e estudar essa temática? Foi assim, um movimento muito engraçado também, né? Eu já era docente da rede estadual, municipal de Ibirité, e me foi requerido, uma dada oportunidade lá, realizar um evento, Semana do Meio Ambiente, como é muito comum, né, que a gente tem em escolas. E aí que eu fui, assim, eu tinha formação em ciências biológicas, mas pensei, puxa vida, eu tenho que entender mais sobre o que é esse aspecto de educar para se tratar de assuntos do meio ambiente. E aí me despertou essa ideia de fazer algumas leituras a respeito disso e tentar contextualizar isso no espaço escolar, né?
E eu vi que tinham muitas controvérsias, muitas formas de aplicação, e isso até me deixou perdido ali naquele primeiro momento, né? Eu falei assim, puxa vida, para que caminho que eu vou aqui, né? Eu vou seguir esse caminho que é mais ligado às raízes da ciência da natureza, que eu chamo no livro, inclusive, de percepção naturalista, né, de ambiente, ou vou buscar aqui uma outra concepção que ela dialogue com um volume maior de elementos, conforme eu achei nesses estudos iniciais, né? E eu falei assim, puxa vida, eu acho que eu preciso entender melhor esses conceitos. Foi quando eu busquei uma especialização, que talvez ali foi o curso que nessa perspectiva da educação ambiental, de fato, abriu o meu olhar para o que seria educação ambiental e, logicamente, por eu ter sempre esse vínculo com a escola, o que seria educação ambiental na escola, porque vale frisar também, né? A educação ambiental ela não é uma forma de educação que é restrita ao espaço escolar. Inclusive, é muito comum que a gente encontre iniciativas de educação ambiental em espaços não formais, né? Na escola, inclusive, é o espaço onde é mais difícil dela acontecer. E aí, eu vou tentar contextualizar o porquê dessa percepção, né? Então, quando a gente pensa em educação ambiental, primeiro a gente tem que pensar no que é ambiente, né? A minha reflexão ela parte muito desse conceito. E um conceito que eu coloco lá no livro, que eu acho que até então é um dos melhores que eu encontrei, é do professor Marcos Reigota, onde ele traz uma concepção de meio ambiente que engloba praticamente todos os fatores que a gente possa pensar, mas não somente os fatores, mas fatores que possuam interlocução entre eles. Então é uma visão que a gente pode classificar como uma visão complexa do meio ambiente. E aí é que reside o problema principal de se aplicar a educação ambiental na escola. Porque quando a gente pensa em interlocução entre conceitos, a escola ela ainda é muito fragmentada, né? A estrutura escolar é muito fragmentada, a aula, por exemplo, da biologia, e ela se encerra naquele horário, e às vezes eu não tenho um diálogo tão fluente com o professor de matemática, eu não consigo ver essas interlocuções, então fica difícil de você modular uma estratégia de educação ambiental que dialogue com um tipo de concepção de meio ambiente como esse, né? Então, normalmente, o que a gente vê nas escolas, pegando parte aí da sua questão, são ações de educação ambiental que são unidisciplinares, vamos chamar dessa forma, certo? E, normalmente, né, e tem estudos que indicam isso, são capitaneadas por professores de ciências ou professores de biologia. E esses professores, eles estão também baseados em estudos, né, impregnados por uma visão naturalista de meio ambiente, né? E o que seria essa visão naturalista? Só falando rapidamente, né? Não vou falar tudo, porque senão o pessoal não vai fazer o curso. Essa visão naturalista é aquela visão de que o meio ambiente é uma floresta, um ambiente in natura, né, sem intervenção antrópica, quando isso não é, assim, um conceito que dialoga com o que de fato é meio ambiente, né? Qualquer espaço, seja ele antropizado ou não, esse espaço se constitui em meio ambiente, entendeu? E, logicamente, as características dele vão ser alteradas, as translações de conceitos vão ser alteradas de acordo com o nível de intervenção antrópica que existe ali. Mas o espaço urbano é meio ambiente. E a proposta que eu trago no livro dialoga muito com essa educação ambiental em espaços urbanos, entendeu? Porque levar o estudante para ver uma reserva natural, isso tem muitas descrições sobre isso. Agora, levar o estudante para identificar problemas ambientais urbanos, a gente ainda tem uma dificuldade de visualizar. Então, o que eu busco trazer no curso, se a gente pudesse resumir, tem mais coisas lá, seria essa percepção do que é educação ambiental linkada a um conceito de meio ambiente que abranja essa complexidade e essa percepção de educação ambiental aplicada a espaços urbanos, né? Que grande parte das nossas escolas estão situadas em espaços urbanos. Então a ideia é essa. Um meio ambiente mais próximo de nós, né? Exato. Você sabe que quando você falava aí, né, o seu curso ele é voltado, né, para os professores de educação básica, né, como a gente já disse aqui,
Mas eu preciso fazer um parênteses aqui que me ocorreu, que ele mostra o quanto a gente tem ainda que refletir, né, sobre essas questões todas, inclusive enquanto instituição de ensino, inclusive enquanto rede federal, porque, olha só, a minha primeira graduação ela foi em engenharia, né, e eu já atuei como professor em 2 cursos de engenharia aqui no IFMG. E eu confesso para você que, embora nos projetos pedagógicos desses cursos sempre tenha lá uma ou outra disciplina com alguma abordagem voltada ao meio ambiente, a impressão que me fica, né, principalmente agora depois de ler o seu texto, é que aquilo lá, sim, não passa de um conteúdo pontualmente lido e estudado, mas que não incorpora essa filosofia de ensino aí, de educação ambiental que você traz, né? Claro que é uma visão minha, né, que não necessariamente pode estar aí totalmente correta, mas eu acredito que sim. O fato é que eu acho que nós temos pecado, inclusive, também na formação aí superior, né? E eu arrisco dizer que talvez não haja nada mais perigoso, né, potencialmente falando, em grande escala falando, ao meio ambiente do que ações de engenharia. Né? Então, eu aproveito essa deixa aqui para provocar mesmo, para que a gente possa refletir, né, inclusive nós todos, né, que trabalhamos aí no ensino superior também, né, para que os projetos pedagógicos dos nossos cursos possam olhar para essas questões e entender melhor a educação ambiental com esse conceito tão bacana que você está trazendo aqui. Mas retornando agora sim ao propósito do seu curso, você comenta também lá no livro que, né, como você disse agora há pouco, que geralmente as questões ambientais elas são justamente tratadas de forma mais compartimentada, né? A integração ela é muito escassa, muito restrita. A gente ainda tem uma dificuldade muito grande de fazer o ensino integrado, né? Como a gente fala dentro da própria rede. Mas com certeza a gente tem que ir e precisa buscar, né? Ir muito mais do que isso, né? Ir além. Eu queria pedir para que você contasse um pouquinho das possibilidades que você enxerga de integração, né? Quais são as cadeiras que podem, eu imagino que todas, mas que podem, né, mais facilmente começar a lidar, começar a tratar dessa integração da escola como um todo com a educação ambiental. Inclusive, se tiver aí algum exemplo, eu sei que você pontua alguns exemplos lá no livro, se tiver algum aí que é mais rapidinho, que dá para compartilhar aqui também, eu queria pedir para que você fizesse isso. Ótimo. Não, esse ponto ele é fundamental da gente tratar, porque, inclusive, eu destaco isso lá ao longo do curso e no próprio livro, a interdisciplinaridade é um dos pilares que sustenta a prática da educação ambiental nessa perspectiva, né, que eu trago nesse curso. E o que acontece? O primeiro ponto, né, é justamente esse que você pontua, que você coloca. A educação ambiental não pode ser tratada como uma disciplina. Isso seja em qual nível de ensino a gente estiver falando, né? Porque senão ela fica encerrada naquele lugarzinho ali. Então ela vai dialogar com o quê, né? Então a educação ambiental, na verdade, eu diria que ela deveria ser quase que uma política, uma estratégia curricular, também cabe isso, a ser inserida no currículo dos cursos. E como que isso se dá? Se todas as disciplinas, elas pensarem assim, como que essa disciplina se encaixa? Primeiro, de forma individual. Como que essa disciplina dialoga com esses pressupostos que estão sendo colocados para a educação ambiental? É uma questão de reflexão mesmo. E, posteriormente, colocar esses professores, né, que representam as disciplinas no contexto escolar para dialogar. E aí, cara, quando se faz esse movimento, que não é simples, né, já vou colocar aqui, porque a gente contando aqui parece que é uma coisa assim, magia, né, acontece assim, naturalmente. Não é simples, porque a estrutura escolar, ela ainda está bastante engessada, as formações para professores, elas ainda são muito engessadas nesses aspectos, né? Mas o que acontece, cara? Quando o diálogo ocorre dessa forma, os próprios participantes começam a ver as possibilidades de interlocução. E eu vou citar uma aqui, né? Como você pediu. E essa, inclusive, foi uma da qual eu participei
não no contexto aqui do IFMG, de uma outra instituição que eu trabalhei antes de ingressar no IFMG. Nós tínhamos lá, nós queríamos fazer um projeto, mas um projeto mesmo, não uma ação pontual, que é outra questão também que eu trago lá no... Ações pontuais, elas não vão funcionar efetivamente como estratégias de educação ambiental. Tem que haver uma continuidade. Então, nós trabalhamos nessa escola que eu estou citando aqui, um projeto de 2 anos. Né, de 2 anos. Projetamos lá, planejamos 2 anos de todas as disciplinas, né? Era uma escola de ensino médio regular, então as disciplinas que compõem lá o currículo de uma escola com essas características, nós planejamos atividades onde a gente tinha que colocar, a gente se obrigou a isso, 3 disciplinas dialogando. Nossa, no início foi duro, entendeu? Porque, às vezes, por exemplo, um professor lá da área de linguagem, como é que eu vou conversar aqui com um professor de ciências? Entendeu? É outro letramento, né? Aquele tipo de coisa. Mas aí ele falando assim, olha, eu não vou descaracterizar, isso que é um princípio, né, que a gente tem, eu não vou descaracterizar a disciplina de linguagens para ela trabalhar com a disciplina de biologia, por exemplo. E eu não vou descaracterizar a disciplina de biologia para ela trabalhar com a disciplina de linguagens. Isso é importante, porque às vezes a gente pensa, eu estou usando um termo chulo aqui, estou enjambrando minha disciplina, né, para que ela se adeque aqui a um objetivo. Então, o que nós fizemos? Nós queríamos trabalhar problemas ambientais da localidade, ao entorno ali da escola. E um dos problemas que a escola tinha, assim, que eram latentes, eram as enchentes. E aí, o que nós fizemos? Nós fomos trabalhar a questão de consequências das enchentes. Era o nosso eixo, nosso fio condutor ali. Então, em biologia, o que eu trabalhei com os alunos através de um seminário? Trabalhei questão de doenças que são recorrentes, trabalhei questões, assim, de perdas materiais também, eu já transcendi a biologia. Trabalhei questões de impermeabilização de superfícies, aí já fiz a interlocução lá com a geografia. E essa professora, que no início viu muita dificuldade, ela trabalhou um gênero textual poema, mas sobre essa temática. E aí o que acontece? O que a gente percebeu como produto desse pequeno trabalho que compunha esse projeto? Os alunos incorporaram coisas das atividades que eu conduzi com eles nos poemas. Entendeu? Então, o que acontece? Eu trabalho muito lá no curso o conceito de percepção ambiental. Então, a gente percebeu, através da produção textual deles, uma alteração da percepção ambiental, que ela só foi possível de ser percebida porque a professora trabalhou esse gênero textual, permitindo que ele se expressasse. Entendeu? Então, essa é uma possibilidade que eu acho que era, a princípio ali, era uma coisa assim que a gente pensava, né? Isso aqui eu acho que não tem relação nenhuma. E nos mostrou que era uma ferramenta assim, poderosa para eu poder avaliar as próprias atividades que a gente estava conduzindo ao longo do projeto. Então, ao longo do projeto, eu fui introduzindo novos gêneros textuais, sempre nessa interlocução, onde nos permitia perceber os elementos que a gente trabalhava com os alunos sendo colocados nos diversos gêneros textuais que ela trabalhou. Então, isso foi um trabalho muito rico, uma interlocução entre disciplinas que, assim, a princípio a gente pensa, puxa vida, não tem ali relação direta, mas que foi muito rica, foi muito proveitosa para os estudantes e para nós também. Então, eu acho que isso exemplifica um pouco do que seria essa ideia aí dessa interlocução de disciplinas e talvez o como fazer, né? Um exemplo. Aí tem outros. Que bacana, hein? Eu imagino que nessa história aí caiba também sociologia, caiba também história, Cara, um monte de oportunidades, né? E acrescentando, né, você citou as engenharias entram aí também, né? Uhum. Entendeu? Entram aí porque tem a questão dos projetos, como que são pensados os projetos, como que são executados os projetos das diversas áreas da engenharia. Então, são interlocuções que elas são extremamente ricas e eu até acrescentaria necessárias para a formação de um cidadão aí que consiga, né, dialogar com o mundo como ele é, né?
Sem dúvida, dá para fazer muita coisa, realmente. E tem uma outra abordagem também muito oportuna, né, que você traz lá, mais caminhando para o final do seu livro, que é associar a educação ambiental com a Base Nacional Curricular Comum, né, a famosa BNCC. Então, eu queria primeiro pedir para que você contasse aí, muito brevemente, né, para os nossos ouvintes que eventualmente, né, não estejam aí familiarizados com o termo, né, o que é essa tal BNCC e de que forma que a educação ambiental pode ser trabalhada aí nessa concepção, né, principalmente para que a gente tenha aí aquela tão desejada formação cidadã, crítica, enfim. Fala um pouquinho disso para a gente. Primeiro, a BNCC ela é uma proposta de currículo nacional, né, buscando aí uma formação mais uniforme nacionalmente, né? Logicamente, isso tem ali uns limitantes, né? Mas é um direcionamento para a formação nacional nas diversas áreas do conhecimento, né? Então, é um currículo, e ele tem uma parte que é flexível, mas ele tem diretrizes mínimas, né? Para serem trabalhadas nas disciplinas. E o porquê trazer a BNCC para esse diálogo, né? A BNCC hoje ela é referência na construção dos currículos das instituições escolares. E como a ideia é trazer a educação ambiental para esse contexto da escola, eu vejo que a gente tem que trazê-la inicialmente para uma discussão curricular, né? E por isso a ideia de tentar dialogar aí com a BNCC. No livro, eu dialogo mais com o documento da área de ciências naturais, né? Porque pela minha própria formação me facilitou o entendimento do que estava proposto ali e como que aquilo poderia dialogar com a educação ambiental. Mas eu deixo aqui uma explicação bastante importante. Se a gente for buscar nos outros documentos das outras áreas e mesmo no documento das diretrizes gerais, eu vou encontrar ganchos que me permitem inserir a educação ambiental nesse diálogo complexo aqui que nós estamos buscando manter, tá? Mas o que acontece? Lá na BNCC ela tem um currículo baseado em competências e habilidades, né? Seria a proposta de estruturação desse currículo, né? A gente pode ter diversas propostas, mas é essa que está colocada lá. E eu acho que essa proposta, embora a gente possa ter críticas, enfim, eu acho que ela traz algumas coisas que são muito importantes. Porque ela traz para o professor um direcionamento para que ele racionalize as propostas pedagógicas que ele vai trazer para a sala de aula. Ao invés dele trazer um ensino que não tem um objetivo claro, à medida que você lê esse currículo e pensa quais práticas você vai escolher para tentar desenvolver aquelas habilidades e competências propostas no currículo, eu acho que você traz um ensino que, digamos assim, ele, estrategicamente, ele tende a ser melhor sucedido, né? E aí entra a educação ambiental nisso. O que acontece? Existem vários ganchos lá, porque o professor ele tem que seguir esse currículo, em teoria, né? Que é o currículo que está posto nacionalmente. Então tem vários ganchos lá, onde aqueles conceitos basilares da educação ambiental, eles podem ser encaixados de forma orgânica e de forma a cumprir, a estimular, melhor dizendo, as habilidades e competências que estão descritas lá na BNCC, né? Então eu vejo a educação ambiental como mais uma ferramenta que vai permitir o desenvolvimento dessas habilidades que a BNCC tem a intenção de desenvolver, como pensamento crítico, situações que você pode trazer que sejam no contexto de uma formação de educação ambiental, mas vão trazer um pensamento analítico, vão trazer uma capacidade de argumentação, uma capacidade de organização de ideias, porque vale ressaltar que a concepção de educação ambiental que está nesse livro, que está nesse curso, que é a que eu tento
trazer e estimular os professores a trabalharem em suas salas de aula, é uma concepção de educação ambiental que estimule o sujeito participativo, que ele consiga reconhecer os problemas que existem no ambiente dele e consiga propor alguma solução, e consiga dialogar nos espaços que estão abertos a esse diálogo, né? Então, o que eu vejo que a BNCC, em alguns pontos, ela quer estimular é a formação desse tipo de sujeito. E aí eu acho a educação ambiental uma ferramenta muito válida para a gente conseguir atingir esse tipo de habilidade, de competência, estimular isso nos nossos estudantes, né? Então, a ideia de fazer essa interlocução BNCC, educação ambiental, ela tem essa costura aí que eu tento fazer. Então, por tudo que a gente falou aqui, fica muito claro, inclusive, que esse curso aí não é restrito, né, aos professores de ciências, ao profissional da geografia, da biologia, pelo contrário, né? Então, todos aqueles colegas aí, docentes na educação básica, estão mais do que convidados, né? Então, quero aproveitar aqui essa nossa audiência para reforçar esse chamado aí a todos que nos acompanham aí, para acessar lá a plataforma, né? O endereço é mais.ifmg.edu.br e procurar lá pelo curso do Gustavo, que se chama Educação Ambiental para Professores, Conceitos Básicos. Lá dentro da plataforma, esse curso ele pode ser encontrado lá na categoria chamada Educação. Ô, Gustavo, a gente trabalha junto, né, lá no mestrado, então, assim, eu sei um pouquinho das coisas aí que você estuda e eu sei que tecnologias na educação é uma das suas áreas de interesse aí. Inclusive, só para compartilhar aqui uma curiosidade com a galera que nos ouve na Rádio Mais FMG, lá no mestrado em Educação Tecnológica tem uma disciplina que trata exatamente de educação e de tecnologias, né? E essa disciplina, eu e o Gustavo quase sempre aí ministramos juntos, né? Uma parceria muito legal aí que muito me honra. Daqui uns dias, inclusive, está começando aí uma nova oferta e a gente vai fazer essa dobradinha mais uma vez na sala de aula aí, né? Eu estou contando isso aqui só para ressaltar que eu sei que essa é uma área do seu interesse, mas eu queria perguntar aí a que mais você tem se dedicado em termos de pesquisa. Eu me lembrei também que você está orientando uma outra pesquisa muito legal, né, que aborda o uso de júri simulado como estratégia de ensino, né? Inclusive, quando você tiver resultados disso aí, compartilhe comigo aí, porque é um dos trabalhos muito interessantes que eu sei que você tem feito. Enfim, conta pra gente o que mais que você tem pesquisado, estudado. Ô Nilton, eu costumo, quando eu penso assim, nos meus focos de estudo, eu consigo achar 3 eixos, né? Um é a educação ambiental, que é o tema sobre o qual nós estamos tratando hoje. A educação ambiental, digamos assim, eu tive um aprofundamento maior de estudos ao longo do mestrado e continuei fazendo algumas pesquisas nesse campo ao longo aí desses anos, mas eu brinco o seguinte, depois eu me enveredei aí para o estudo das tecnologias digitais, mas a educação ambiental sempre fica me procurando ali, sabe? Então sempre aparece um orientando com esse interesse, enfim. Então é um campo que eu gosto muito, a educação ambiental, as tecnologias que você citou, né? É um campo que me fascina, assim, porque é uma das paixões que eu tenho desde criança. Eu sempre gostei de tecnologia, de mexer com computador, jogos eletrônicos, essas coisas. Então eu tento trazer um pouco dessa paixão para os meus estudantes, que na maioria das vezes também são apaixonados por essas tecnologias, né? E a gente tenta explorar um pouco disso, sempre, no meu caso, muito voltado à adoção de metodologias de ensino, né? E aí, o outro foco da minha atuação é metodologia de ensino de ciências, né? Seriam esses 3 eixos aí, os quais eu tenho me dedicado mais, né? Atualmente eu tenho orientado 2 pesquisas, uma é essa que você citou, né, com o júri simulado aí, que eu também estou bastante empolgado, assim, para ver o que nós vamos achar aí nessa pesquisa, né? E também estou investigando, junto com outro orientando, características de instrutores online, né? O nome que a gente está usando, mas de professores, técnicos, enfim, né? Do IFMG, que vão se aventurar, né? Vamos chamar assim,
na EAD, no ensino online, e o que eles conseguem desenvolver, que eles percebem que tem bons resultados, quais que são os entraves, visando mesmo buscar assim, montar orientações para pessoas que vão assumir posições de professores na educação online, para que eles pelo menos consigam direcionar um pouco ali sua atuação, principalmente pessoas que nunca tiveram essa experiência, né? A ideia é essa, né? E assim, cara, a cabeça fica borbulhando aqui. Às vezes eu fico triste porque me falta um tempo para colocar tudo que eu gostaria em prática, sabe? Mas atualmente são esses os trabalhos em desenvolvimento. Bom demais, trabalho não falta tempo, né? É isso. Gustavo, você é uma figura incrível, cara, né? Eu posso dizer aqui, quem não gosta de você, bom sujeito não é. Um grande companheiro aí, um cara sempre alto astral, né? Sempre muito disposto aí a ajudar a todos, né? Então, eu só tenho que agradecer muito por você ter topado na hora aqui, né? Participar com a gente aqui da rádio e contar um pouquinho aí da sua história e também do seu curso. Mas o tempo nosso aqui é bem curtinho, né? E antes de me despedir, eu queria te fazer aqui as nossas tradicionais perguntinhas bate-pronto, que já são de lei aqui no fechamento do Extensão em Ação. Vamos nessa? Bora lá. Eu queria pedir para que você deixasse, né, aproveitando aí o final de semana que está chegando, para todo mundo que nos ouve aí, uma indicação cultural, pode ser uma dica de leitura, uma dica de cinema, enfim. Rapaz, vou deixar uma dica de leitura. Um livro que, para mim, ele foi fundamental na formulação do meu pensamento científico, mas é um livro delicioso de fazer a leitura, o livro Ciência em Ação, do Bruno Latour. A gente sempre fecha, ótima indicação, a gente sempre fecha aqui, segunda dica agora, o episódio com uma música aí que o nosso convidado gosta e que ele indica. Então, o DJ de hoje é você. O que você quer ouvir? Rapaz, vou ouvir Sirens, do Pearl Jam. E por fim, né, eu acho que eu posso dizer que deixar de sonhar é deixar de viver, né? Então eu quero te perguntar aí, quais são aí seus próximos sonhos ou seus próximos desejos? Pode ser pessoal, pode ser profissional, o que você almeja? Rapaz, desejo pessoal eu vou falar os dois, então. Você me falou, pediu um, eu vou falar os dois, vou quebrar o protocolo. Desejo pessoal é ver um maior desenvolvimento, pessoal profissional, né? É ver um maior desenvolvimento da educação no nosso país, é ver a educação como um foco, né? E desejo profissional, cara, que eu tenho é conseguir daqui dos anos a seguir aí me dedicar um pouco a aprender um pouco sobre neurociência, sabe? E aplicar da educação, obviamente, que é uma coisa que eu tenho muito interesse, já estudei um pouco, mas percebo que não sei nada. Então eu gostaria de entender um pouco melhor sobre esses processos, para conseguir aplicar isso nas minhas aulas e escrever sobre isso, pesquisar sobre isso. Então é isso, eu queria abrir a palavra aí para que você possa deixar seu abraço a todo mundo que está nos acompanhando aí e também para reforçar o convite aí que eu fiz para chamar a galera para conhecer o seu curso. Ô Nilton, agradeço demais assim, a oportunidade de conversar com você, né? Ainda mais sobre esse assunto, que é um assunto que eu tenho um apreço enorme, que eu tenho um carinho enorme pela educação em geral, pela educação ambiental, né, em específico, e convido a todos e todas que são docentes, independente do nível, independente da disciplina, que venham fazer o curso para ter, às vezes, contato com uma percepção de educação ambiental que não conheçam, eventualmente, e para que o curso permita que você mesmo pense as suas possibilidades, que a ideia é essa. Eu trago alguns exemplos, mas a ideia é que o professor pole lá as suas possibilidades no seu contexto, mas imbuído dos conceitos basilares que eu tento trabalhar ao longo do curso. Então, pessoal, vamos lá, vamos fazer o curso e, se Deus quiser, aí daqui a pouco vamos bolar um outro curso aí para vocês. Show de bola! E aqueles que nos acompanham, eu reforço também que esse episódio vai ao ar na Rádio Mais e FMG, pelo endereço radio.ifmg.edu.br,
ou pelo próprio aplicativo Mais IFMG. É só acessar lá a Google Play, procurar por Mais IFMG e instalar. O Extensão em Ação também pode ser acompanhado no YouTube, no Spotify e no Deezer. Em todos esses casos também é só procurar por Mais IFMG. Então, a Extensão em Ação de hoje vai ficando por aqui e a gente encerra com a música indicada pelo nosso convidado, meu amigo professor Gustavo Pessoa, lá do campus Ibirité. Um abraço e até a próxima. Rádio Mais IFMG, um IF mais perto de você.